Olá, gente, tudo bem com vocês, né? A paz do Senhor para todos nesta manhã e um bom dia. Gente, eu vim aqui, né, para dizer para vocês, para os que viram o vídeo que eu falei sobre agradecer a Deus antes dos seus pedidos, né, de oração, as coisas que você pede, né, ao Senhor, que você agradeça, ou uma porta de emprego, ou uma cura, ou algo que você está querendo comprar, né, que tem esse sonho, esse projeto, mas que ainda não aconteceu, mas que você tem fé que isso vai acontecer. Então, gente, vocês lembram que eu estava agradecendo, né? Que eu pedi ao Senhor uma porta de emprego para o meu esposo, né? Eu também entreguei um currículo para uma certa empresa, porque eu e meu esposo, a gente sempre teve essa conversa, né, de se os dois ficarem desempregados ao mesmo tempo, né, os dois vão entregar currículo, porque eu já trabalhei há algum tempo atrás, né, e ele também, ele sempre trabalhou também, né, então a gente sempre teve essa conversa, né, se acontecer dos dois ficar desempregados, os dois colocam currículo e o primeiro que for chamado, né, se Deus quiser, vai, e o outro vai ficar em casa para ficar cuidando do meu filho, né? Do nosso filho, 10 anos. Então, uma teia de aranha aqui. Então, aconteceu isso, né? Eu vou contar o que aconteceu antes. Uma vez anterior, o que aconteceu comigo foi que eu tava querendo muito trabalhar em uma certa empresa, gente, sabe? Mas sabe quando você não tem discernimento de entender as coisas, que não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor, e do jeito do Senhor é muito melhor, é perfeito do que o nosso, né? Vocês sabem que a gente somos muito falho. Então aconteceu que eu queria, porque queria trabalhar e tal, né? Como eu disse pra vocês, a gente tava desempregado os dois, e o meu currículo foi chamado. Pra vocês terem uma noção, era um sonho meu trabalhar nessa certa empresa. Só pra vocês saberem. Sempre quando eu passava por lá, eu dizia, ai Jesus, eu queria trabalhar nesse lugar. Ai meu Deus, como eu queria trabalhar nesse lugar. Foi bem num período da pandemia, né? Assim, um pouco durante, né? No meio da pandemia. E aconteceu, gente, de eu ser chamada pra trabalhar nessa empresa, né? E eu fui, né? Selecionada, tudinho. Essa empresa, ela tem acabado porque ela tinha 2 depósitos aqui na minha cidade. Já tinha um que tava funcionando e eu ia participar desse outro que era novo, né? Que ele é muito maior e tal. Mas acontece que aquilo ali Jesus já sabia que não era pra mim. Então, gente, ali dentro daquela empresa eu pude perceber que se você não tiver firme no Senhor, você cai, sabe? Se você não ouvir a voz do Senhor, se você não orar, se você não ler a Bíblia, né? Você cai, e cai feio, sabe? E o inimigo, ele humilha você. E ali, gente, eu fiquei um período, né, de 1 ano nessa empresa. Mas o Senhor ali me mostrou bastante coisa, sabe? Tudo, gente, ele me mostrava tudo. Cada tipo de pessoa, né, que estava trabalhando naquele lugar, coisas que não agradam ao Senhor, sabe? Pessoas que fazem coisas que não agradam ao Senhor, e que essas pessoas querem te contaminar de alguma forma, porque elas sabem que você é diferente. E eu não me contaminei com essas coisas de lá, tá? Só pra ficar bem claro, porque, como vocês sabem, eu sempre fui cristã, e a gente que é cristã, a gente sabe, né, das coisas, né? Sabe que é pecado, né? E teve uma chefe minha, gente, que eu fiquei assim, sabe, quase em depressão. O Senhor não permitiu. Mas eu sentia que eu tava um pouco, sabe, começando a ter. Eu ficava muito ansiosa, gente. Ela era daquele tipo de gente que, talvez, não ela, né, mas o inimigo usando, né, contra a mim e outras pessoas que são cristãs. Ela agia de uma forma, gente, que tudo que ela falava, claro, né, das coisas que ela fazia no mundo e tal,
coisas erradas. E ela era minha líder, né? E pra vocês terem noção, todo mundo tinha 8 meninas. Todas as outras meninas, algumas foram demitidas, algumas foram para outra área, mas ela me segurou. Eu não entendo, hoje eu entendo, né, que o Senhor sabe de todas as coisas, mas ela me segurou, sabe? Aí ficava fazendo promessas, aí me humilhava, né? Aí algumas pessoas diziam assim, nossa, mas fulano faz isso contigo e tu não faz nada, tu não fala nada. Eu disse, tá na mão do Senhor. Né? Porque onde a gente for, a gente tem que mostrar que a gente somos cristãos, né? E que a gente não deve revidar da mesma forma que o outro. Se o outro faz mal pra gente, a gente não vai fazer um mal pra ele, né? Porque é isso que ele quer, que o inimigo quer. Então, ela começou a fazer isso, sabe? Ela fazia as coisas, pedia pra mim fazer as coisas, e depois fazia as coisas tipo assim, que não era pra ela ter feito, mas ela se achava tão assim de fazer, que quando a gerência ia e passava, dizia, mas quem foi que fez? Aí ela falava que era quem, gente? Porque eu respondia a ela, né? Eu fazia o que ela pedia, né? Oh, mas não era desse jeito que eu queria. Ah, mas foi a minha ajudante, né? A minha colaboradora. Só tinha eu, gente. E as pessoas viam que era ela, sabe? Mas eu nunca cheguei ao ponto de dizer assim, não, mas fulano, não. As mesmas pessoas diziam assim, nossa, mas fulano que fez, é porque ela botou a culpa em tu. Porque se você faz as coisas, é porque ela pediu, você não vai fazer nada se ela não pedir. E sabe, gente, aquilo ali foi me maltratando por dentro. E eu chegava em casa, gente, já estressada, sabe? Às vezes descontava no meu esposo, descontava no meu filho. Eu não... Já chegava, sabe, daquele jeito. Não tava dando mais atenção de ler a palavra. Aquilo ali foi me consumindo, gente. Foi tomando todo o meu tempo, sabe? Que eu, às vezes eu dizia assim, meu Deus do céu, eu acho que eu só tô existindo, porque eu não tô vivendo nada. Aí, gente, Deus foi colocando pessoas, né? Porque o Senhor é tão bondoso, tão maravilhoso, que Ele foi colocando pessoas no meu caminho para me ajudar, né? Porque Ele sabia que eu sozinha eu não ia conseguir, né? Primeiramente a força do Senhor e depois das forças que Ele foi colocando de pessoas no meu caminho. E Ele fez com que eu saísse da mão dessa pessoa para ir para uma outra área, sabe? Onde eu conheci pessoas maravilhosas. Eu já conhecia, né? Eu já falava tudo, mas eu pude viver mais. Vivi até com uma colega minha que, um tempo depois, ela até faleceu, sabe, gente? Fiquei bastante triste, mas é assim, né? Mas o tempo que eu passei com ela foi muito bom, sabe? Uma pessoa muito boa, gentil, que tudo era eu e ela, sabe? A gente trabalhou durante esse período, acho que foi uns 3 ou 4 meses junta. E foi muito bom, né? Ter conhecido ela, foi uma pessoa maravilhosa. Mas o Senhor levou, né? Então, eu pude falar do Senhor pra ela também. Mas é isso, gente. E eu fui passando esse processo, eu não podia ver ela dentro da empresa, gente. É quando ela passava por mim, eu já ficava dando aquele ansiedade, aquele negócio de tantas coisas que ela falava comigo, sabe? Num quarto separado, sem ninguém ouvir, e me maltratando. Mas eu nunca cheguei ao ponto, gente. Eu queria, sabe? Às vezes vinha aquela voz, ó, vai lá no RH, fala. Mas eu disse, não, Senhor. Porque pessoas desse tipo, elas mesmas se quebram sozinhas, não vai precisar de ninguém, sabe? Às vezes as pessoas falavam, né? Vai lá, menina, fala no RH que ela tá fazendo isso contigo. Mas eu não. Aí quando eu comecei, aí eu falei com esse meu novo líder, né? Eu cheguei, conversei com ele, eu disse, ó, não tá dando mais pra mim ficar na empresa. Quando tiver um corte, se possível, pode me colocar. Mas ele não queria, né, gente? Porque ele sabia do meu trabalho, ele sabia que eu trabalhava direitinho. Aí eu expliquei a ele a situação e tal, que eu não tava mais me sentindo bem. E ele, tá certo, eu vou ver qual é o tempo do corte aqui pra te colocar. Mas eu não queria colocar você pra fora. Aí eu fiz, mas eu preciso, sabe? Aí todo dia eu dizia, ai Jesus, será que é hoje? Gente, eu era louca pra sair de lá, louca. Aí
Aí ele teve um dia que eu senti, sabe, que era aquele dia. E eu comecei a me despedir das meninas, né, do que tava trabalhando comigo. Ó, gente, eu acho que eu vou sair hoje, tá? Tô logo me despedindo de vocês e tal. As meninas, meu Deus, mas já? Aí eu fiz, Aí comecei a me despedir das meninas, que a menina era super gentil, legal também. E essa minha colega também, né, ficou bastante triste, né, quando eu saí de lá, porque ela, depois que eu saí de lá, gente, ela ficou ainda e depois teve alguns problemas de saúde. Aí tava tratando de um câncer, né, gente, e acabou falecendo, né. Mas aí eu pude me despedir dela, né, antes, né, disso. E ela, aconteceu, né, dela falecer. Mas aí, gente, eu me despedi nesse dia que eu disse a vocês que eu senti que eu ia sair de lá. E o meu líder chegou perto e falou, né, chegou o dia. Aí eu disse, eu já sei, vai ser hoje, né, eu já dei aquele sorrisão, gente, como se tipo, meu Deus, eu vou ser liberta dessa empresa. Ele era uma pessoa muito boa também, sabe? Mas em toda empresa vai existir pessoas ruins, né, gente? Sabe disso? Pessoas difíceis de trabalhar, de lidar. E quando eu fui no RH que eu conhecia, as meninas também me conheciam, tudo. Aí ela fez, eu não tô conseguindo entender, tu vai sair e tal. Porque eu fui, quando inaugurou a empresa, gente, que eu entrei, sabe? Então, eu era tipo assim, as primeiras que tinham entrado lá, o meu grupo que tinha entrado, né, que foi junto com as outras meninas, foi o primeiro grupo a entrar, sabe? Então eu ia fazer aquela empresa, quando eu fiz um ano, a empresa também fez um ano, nesse lugar, né, esse galpão. E elas não quiseram acreditar, ela tem certeza e tal. Aí eles chamam a gente pra conversar, né, a gente pra saber o que foi que aconteceu, se a gente tem alguma coisa pra falar, comentar. Eu não, sou tudo bem pra mim, sair e tal. Aí, quando eu saí, sabe, que eu disse, Jesus, como é bom tu me mostrasse tudo, sabe? E a menina do RH olhou pra mim e fez assim, que eu conhecia ela, fez, eu nunca vi uma pessoa sair de uma empresa sorrindo, feliz, né? Aí eu fiz assim, nossa, mas eu tô tão feliz, sabe, tão alegre, que, tipo, essa saída minha não era coisa ruim, né, gente? Era porque eu era uma pessoa, eu saí porque eu tava querendo, não era porque era uma péssima funcionária, não, sabe? Porque se eu fosse uma péssima funcionária, claro que ele nem, né? Mas pra vocês terem noção. Aí eu saí de lá, né? Feliz da vida e tal, fui resolver tudo. Aí o Senhor, né? Falou comigo no meu coração o porquê não era pra mim ter pensado daquela forma de entrar naquela empresa, porque ele sabia de tudo que eu ia passar por ali, né, gente? Só que eu fiquei insistindo, né, naquele negócio, eu quero trabalhar naquela empresa e tal. Mas o Senhor não queria que eu trabalhasse ali. E hoje em dia, eu tenho muito mais discernimento nessa parte de tudo que eu for fazer, eu dizer, Jesus, se não for da tua vontade, Senhor, nem que eu nem pense mais nisso, que eu nem tire isso da minha mente. Porque eu já aprendi, né, gente, com isso, né? E essa pessoa que me maltratava muito lá dentro, né, saiu de lá também, porque ela achava que ia ser uma coisa grandona lá dentro dessa empresa e acabou que ela saiu. Vê, gente, como que é as coisas, a gente não precisa fazer nada, né? A própria pessoa, ela mesma, né, acaba acontecendo algo com ela porque ela fez tudo aquilo, né? Não precisa, não. A gente não retorna o mal com o mal, não, sabe? A gente ora para que o Senhor mude aquela pessoa e que seja transformada, né? E, como eu posso dizer, eu não criei mais raiva dela, sabe, gente? Não ficou aquele negócio dentro de mim e tal. Porque o problema não era eu, o problema era ela, né? E quando a gente colocou, de novo agora esse ano, né, eu e meu esposo, né? Eu já tava em casa, né, nesse caso. E ele saiu do trabalho, né, que nem eu falei pra vocês. E aconteceu que, lembra daquele agradecimento? Eu não lembro se eu postei o vídeo, foi numa segunda, gente, ou numa terça, eu não lembro, foi na mesma semana. Que
a gente se reuniu aqui, que eu falei no outro, né, no outro vídeo. A gente se reuniu, eu, meu filho e meu esposo, e agradeceu pela porta de emprego que o Senhor ia abrir. E quando foi numa sexta-feira, gente, da mesma semana, o Senhor abriu a porta, né, de emprego. Eu tinha entregado o currículo, sabe? E ele também, né? Ele voltou, ele tinha entregado o currículo na mesma empresa. E eu tinha entregado o currículo em uma outra empresa, né, da área de logística. Mas antes de eu fazer isso, eu disse: Jesus, se não for da tua vontade, Senhor, que trave, Senhor, meu currículo. Porque eu confio em Ti, eu tenho fé que Tu só vai fazer o que Tu achar melhor para nós, Senhor. E não que eu e o meu esposo tá achando melhor, vai ser a Tua vontade, não a nossa. E o Senhor abriu para o meu esposo, né? Na mesma semana. Por isso que eu disse a vocês que eu ia voltar a renovar o meu estoque, né? Acho que no próximo mês eu já vou começar a comprar de novo as coisas pro estoque. Eu não sei se eu vou começar com higiene ou com limpeza. Um desses dois eu vou começar. E é isso, gente. Eu vim aqui pra dizer pra vocês não desistir, sabe? Não desistir da porta. Não desistir da família. Não desistir dos sonhos, sabe? Porque se a gente agradece, primeiro, que nem eu falei, o Senhor é fiel para cumprir, mas se for da vontade dele, né, não a nossa. Então o que eu digo é isso, eu tenho fé, esperança, né, que tudo vai ser feito na vontade de Deus. Quando você começa a colocar na mão do Senhor, é muito mais perfeito, gente. Porque Ele vê o nosso futuro. A gente só vê o agora, mas o Senhor vê lá na frente. Né? E como eu disse para vocês, esse testemunho meu dessa empresa que eu queria tanto trabalhar e eu sofri tanto nessa empresa, porque eu não tinha discernimento, eu não pedi ao Senhor, Senhor, que faça a tua vontade. Praticamente eu estava dizendo, Senhor, faça a minha vontade, né? E eu tive que passar por aquilo para entender que eu não sou nada sem Ele, sabe? Eu tenho que colocar Ele à frente, tenho que colocar Ele acima, porque sem o Senhor nada vai dar certo. Como disse, o Senhor vê o nosso futuro, a gente não sabe. Então coloca Deus na frente, sabe? Nas suas orações. Agradeça. Já agradeça antecipado, porque se for da vontade do Senhor vai acontecer. Não se desespere, sabe? Tenha Deus na sua mente, tenha Deus no seu coração. E tudo vai dar certo, gente. Quando a gente tem a certeza que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor está acima de tudo, não tem como dar errado. Então a palavra é essa, gente. Esse testemunho, né? Meu esposo está trabalhando. Agradeço muito ao Senhor, né? Pela porta de emprego que o Senhor abriu. Porque se não fosse o Senhor, Ele não estaria nessa empresa, né? Então é isso, gente. Fiquem todos na paz do Senhor. E como eu disse, não desista, sabe? Mesmo que a fé esteja pequena, baixíssima, sabe? Mesmo quando tudo ao seu redor parece não dar certo, né? Mas veja lá na frente, aquela luzinha que sempre fica ali dizendo, não tem jeito sim. Para o homem não tem jeito, né? Mas para o Senhor tem jeito, gente. Antigamente eu dizia assim que só não tem jeito para a morte. E quem foi que disse que não tem jeito para a morte? Né? O Senhor ressuscitou Lázaro. O Senhor ressuscitou aquela menina, né? Então por que não? Porque nos tempos de hoje o Senhor não pode fazer, o Senhor pode fazer sim. O Senhor pode curar, né? Com certeza o Senhor pode curar, se for da vontade dEle. Então, gente, a palavra que eu deixo é essa. Confie no Senhor. Tenha fé, né? Seja fiel. E tudo vai acontecer no tempo, sabe? Fiquem todos na paz do Senhor.